Obrigado aos músicos. Quero apresentar aí o Marcos. Marcos, hoje é membro da IBAI, não é? E para quem ainda não conhece o Marcos, ele é pastor também, ele é músico. Eu não sei se ele é um músico pastor, se ele é um pastor músico, ainda não sei, não é? Mas ele é conhecido. Em 2012, quando eu cheguei para cá, nós realizamos em setembro, e aquele setembro estava bem frio, né? Chegando em Curitiba, a gente resolveu fazer um acampamento com jovens, agrupar todo mundo para começar uma conversa. E eu disse, vamos convidar alguém, tá? E aí eu disse, vamos convidar o nosso amigo Marcos e tal, que é pastor. Eu falei, não quer não, ele é músico também. E foi a primeira vez que eu tive contato com ele, nós conversamos, jogamos um futebol, mais ou menos lá, né? Eu só ficava na zaga, né, lá de molho, né? Mas jogamos lá com a turma, foi assim que nós nos conhecemos. E Deus, nos últimos meses, desde o início do ano, Deus o reconduziu, é um recomeço na sua caminhada ministerial, e um novo norte que vai surgindo, né? E ele veio estar conosco aqui, e está congregando conosco, e tem sido para nós uma alegria tê-lo aqui. Então, nessa noite, nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, através da vida do Marcos. Ele é casado com a Deca, né? Está aqui também, né? E os seus dois meninos estão aí, também firmes com a gente. Fique à vontade, Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Só abrir aqui. Eu costumo não ficar nervoso, mas hoje eu estou nervoso. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Tá certo que eu estou falando devagar, mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Acho que assim melhora, né, a expressão, né? De fato, eu estou bastante feliz de estar aqui, de poder ministrar a palavra, de poder compartilhar alguma coisa que Deus tem para a gente. Estou feliz de usar esse microfoninho. Eu pedi um cor da pele. O irmão lá maldosamente disse que tinha que passar fita isolante aqui nesse. Mas é assim a vida. Nem tudo que a gente quer consegue. Eu sou muito feliz mesmo de poder estar aqui, de estar congregando com vocês esse tempo. Tem sido excelente na nossa vida, na nossa caminhada, assim. Tem sido uma bênção tremenda. E quando o pastor pediu para eu trazer hoje, compartilhar com vocês, eu tinha algo no meu coração, assim, que Deus vem trabalhando. E eu gostaria de compartilhar isso. E depois que eu fui perguntar para ele qual era o tema, né? Daí eu falei assim, mas tem algum tema? Não, tem. Vixe, agora... Mas aí casou o tema, assim. E se não casar, a gente vai dar um jeito de casar o tema também. Não, mas vai, eu trouxe até o slidezinho da introdução da mensagem, que a gente está falando sobre a minha parte no reino. Pronto, já preguei o que tinha que ser pregado, agora vou para aquilo. Não, mas eu fiquei assim, muito lisonjeado e honrado de falar essa noite. Meu tema, eu que tenho que passar aqui? Meu tema é o que você vê. O que você vê? O que você está vendo hoje, assim? O que você está vendo aqui entre nós? Hoje, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que minha mulher viu foi uma outra pessoa negra. É um irmão que está lá atrás. Ó. Ela falou, vi mais um negro na igreja, não é só você. Seja bem-vindo, meu amigo. Aí está aumentando a cota na IBAI. E aí, foi a primeira coisa. Mas o que você vê? A pergunta é o que você está vendo agora, sim. O que os seus olhos podem ver, o que os seus olhos permitem ver. O olho humano é algo, assim, inacreditável. É bem, talvez, não sei se vocês já tiveram, os casados, já tiveram a discussão com o cônjuge de uma determinada cor. Eu digo, isso aqui é cinza, ela diz, isso é verde. Ou é bege. Alguém já teve esse infortúnio? Ok. Mas o tapete não era azul, não, era verde. Então, a gente vê coisas em ângulos diferentes, a gente vê
cores diferentes. O olho humano é algo inacreditável, é um dos órgãos do nosso corpo que mais trabalha, 65% está atrelado ao corpo, está atrelado ao olho. 100 milhões de células é possível dentro dos nossos olhos para poder trazer luminosidade para nós e transmitir isso ao cérebro. O olho humano pesa 8 gramas dentro do nosso corpo, mas ele é algo incrível. Eu coloquei aqui que o olho humano, o ser humano consegue piscar 14 mil vezes por dia. A cada 1 segundo nós piscamos 5 vezes. Quando você está apaixonado, as suas pupilas se dilatam 45% acima do normal quando você vê a pessoa amada. Porque toda a luz dela tem que entrar nos seus olhos. É assim que eu me sinto todas as manhãs, quando eu olho para minha esposa. As minhas pupilas se dilatam. Assim, amor? Então, beleza. Foi. Até 45%. Nós temos 256 características únicas em cada íris. Nossa. O ser humano. Isso é a capacidade dos nossos olhos. Os nossos olhos têm essa capacidade. Então, quando eu digo o que você vê, é o que você vê com os seus olhos naturais. Mas eu gostaria de ler um texto. E o texto está em Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo fazendo uma oração. Eu vou ler a partir do 15, aqui está só do 18, mas eu leio a partir do 15. Efésios capítulo 1, a partir do 15. Por isso, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa é a primeira oração que Paulo faz aos Efésios. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz 3 orações. Essa é a primeira. A segunda oração que o apóstolo Paulo fala é sobre a responsabilidade do evangelho. Lá no capítulo 3, versículo 1, ele vai falar, eu oro para que a gente seja responsável pelo evangelho. No versículo 14 do capítulo 3, ele vai orar para que os cristãos em Éfeso entendam e compreendam e percebam a grandeza do amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Mas essa aqui é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz para os irmãos em Éfeso. Ele está preso, não sei porque eu estou explicando isso, vocês são tudo batista, né? Não precisa contar essas partes, mas enfim. Ele está preso e ele está escrevendo a carta ali, como que criando um sistema para poder sustentar tudo que ele havia pregado há alguns anos atrás, ali na cidade de Éfeso. E os irmãos estavam preocupados, chegou até os ouvidos de Paulo que os irmãos estavam preocupados, porque ele estava na cadeia. Então ele escreve, essa carta ela se divide em 2 etapas. A primeira ele dá uma lição teológica profunda para nós, e a segunda etapa ele fala dos deveres de quem foi salvo por essa teologia profunda que ele explica na primeira parte. Mas quando ele faz essa oração, o que me chama a atenção, o que me trouxe aos olhos, inclusive eu deixei ali em vermelho, é exatamente isso. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Há muitos anos atrás, eu comecei e estudei um pouco sobre dicotomia e tricotomia. Sabe, o estudo da alma, do corpo e do espírito. Eu não vou entrar nisso, é óbvio. Mas está muito claro para mim, e está muito claro biblicamente, que além dos nossos sentidos externos, nós temos sentidos internos. Está
está muito óbvio, está muito claro que além de a gente ser exercitado nos exercícios fora do corpo, há exercícios interiores. Inclusive, o escritor ao livro de Hebreus, capítulo 5, 14, vai dizer que a gente, pelo exercício, precisa entender, e é um exercício interior, o que é bom e o que é ruim. Ele fala do leitinho, dos que são imaturos, ele fala, vocês precisam de um exercício na fé, para vocês poderem entender isso. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, eu tenho uma oração, e a minha oração é para que os seus olhos, mas não é esse olho, não é esse olho de fora. Ele fala, eu oro para que os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento, os olhos do seu espírito sejam abertos. Essa oração. Eu não estou orando para que você abra os olhos naturais. Eu não estou orando para que você enxergue o natural. Eu estou orando para que você enxergue algo além daquilo que você vê. Não apenas o que você está vendo, não apenas o que os seus olhos alcançam, mas há um olhar interior, há algo intrínseco em nós, há algo dentro de nós que precisa abrir os olhos e dizer, eu preciso ver isso com outros olhos. Eu preciso ver isso em outra esfera. Eu preciso ver isso em outra atmosfera. Você sabe que uma criança, quando nasce, ela não enxerga na sua plenitude. Tá certo? Ela vai enxergando ao longo do tempo. Ela não nasce, por mais que elas nasçam às vezes com o olho lindo, mas ela não enxerga na sua plenitude. Todo bebê começa a distinguir cores ao longo da vida, ao longo dos seus primeiros meses. Quando nasce, enxerga pouco. Preto, branco, cinza. E aí as cores vão tomando forma naquela criança. Os nossos olhos internos, os nossos olhos espirituais, eles seguem a mesma linha. Você vai enxergando, na caminhada você começa a enxergar coisas que você não via antes. E o Paulo está falando isso, eu estou orando para que vocês enxerguem coisas, para além daquilo que vocês estão vendo. E ele deixa três coisas que ele quer que a gente enxergue, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual ele os chamou. Eu oro, e a minha oração, ele vai falar, tendo iluminado os vossos olhos, para que vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele chamou. Primeiro o que Deus fez em você. Primeira oração o que Deus fez em você. Vocês podem repetir comigo? O que Deus fez em você. Eu oro para que você abra os olhos. Paulo está dizendo isso. Sobre o que Deus fez em você. O que já aconteceu em você, o que já foi mudado em você, o que já foi transformado em você, como você já foi salvo, como você já foi redimido, até porque ele vai falar lá no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele vai continuando. Porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos seus filhos por meio de adoção do seu Pai. Ele nos predestinou. Predestinou. Não sou presbiteriano, mas diz que ele predestinou. Para a sua glória. Se há uma predestinação certa, é a predestinação de que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Se a gente tiver dúvida sobre predestinação, se há uma predestinação, é Romanos 8:29, né? Que nos predestinou nele para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Mas aqui também diz que ele nos predestinou para sermos amados por Deus. Então, se há algo que você e eu precisamos compreender, se há algo que você e eu precisamos abrir os nossos olhos diariamente e dizer, Deus, abre os meus olhos para enxergar o quanto o Senhor já me amou. O quanto o Senhor já fez em mim.
O quanto eu posso vibrar pelo que o Senhor fez em mim. Sabe que ao longo da vida, ao longo da estrada, ao longo da caminhada cristã, nós vamos deixando de vibrar com aquilo que Deus fez conosco. Nós vamos deixando de vibrar com a graça de Deus em nossa vida. Nós vamos deixando de se emocionar com aquilo que a graça de Deus fez em nossa vida. E sabe, o que vai nos cegando, o que vai deixando a nossa visão turva para que isso que Deus fez em nossa vida, é a religiosidade. Nós vamos entrando numa rotina cretina religiosa. Isso vai cegando o nosso entendimento para ver o que Deus fez em nossa vida. Para ver que Deus já nos salvou, que Deus já nos comprou, que nós já somos amados por Deus. Amados, salvos, que a gente não precisa fazer mais nada. Tudo já foi feito por Ele na cruz do Calvário. Então Paulo diz assim, eu estou orando para que vocês percebam isso, o que Deus já fez por você. A religiosidade, ela obscurece a razão e embrutece a emoção. Quanto mais religioso. Eu tinha escrito esses dias uma frase dizendo que a religiosidade emburrece também as emoções. Mas eu acho que ela mais embrutece do que emburrece. A gente deixa de vibrar. A gente deixa de vibrar com a graça de Deus. E eu oro. Paulo está dizendo, eu oro. Para que vocês entendam qual foi a esperança do chamado de cada um. Nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. E isso ele resolveu na cruz do Calvário. O homem nasceu para quê? Para viver em comunhão com Deus. E isso ele resolveu na cruz do Calvário. Então, eu oro para que os olhos do entendimento façam você perceber o que Deus já fez por você. Segunda coisa que o Paulo ora. Eu quero falar em 25 minutos. Mas já foi 10. Falta 15. O que Deus depositou em você. Repete comigo, por favor. O que Deus depositou em você. Mais uma vez. O que Deus depositou em você. O que Paulo fala? Eu oro para que os olhos do entendimento se abram para... Opa, volta lá. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Riquezas. O que Deus depositou em você. Eu gostaria que você olhasse para o lado, só olhasse na sala, não precisa falar nada, eu não sou desse pregador aqui. Fala alguma coisa para o teu irmão, eu acho ridículo isso, mas fala. Acho muito chato, né? Você está ali, fala isso para o teu irmão. Não, só olha, só. Isso. Sabe que essa pessoa que está do teu lado é um container cheio de dons. O que Deus depositou nessa pessoa que está do seu lado, você não tem noção. O que Deus depositou em cada pessoa que está aqui nessa sala, nesse auditório, o apóstolo Paulo diz que ele depositou riquezas, existe uma herança em nós. Eu gosto muito quando o apóstolo Pedro fala em 5:10. Nós somos os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus colocou dons e habilidades em nós e deu uma chave de dispensa. Diz assim, tá aí uma chave de dispensa. Chave de dispensa, sabe? Dispensa, dispenseiro, chave de dispensa. Você abre a dispensa e diz, olha, tem coisas para entregar, você tem coisas para derramar, você tem coisas para doar, então doe. Então faça. Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês aprendam, vejam o quanto Deus depositou em você. Você não precisa ter a autoestima baixa, tá certo? Ou a baixa autoestima? Não, a autoestima baixa. Autoestima baixa. O jogo das palavras. Enfim. O que ele depositou em você, muito maior do que você imagina. E às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas o que eu posso fazer? Eu nunca gostei, nunca gostava, agora eu gosto. Eu gostava de estar numa roda assim, e alguém trazer um instrumento e falar assim, toca aí para nós. Nunca gostei. Eu, assim, acho que
por ser nojento por natureza, não, eu quero tocar a hora que eu quero. Mas não gostava quando alguém faz isso para mim. Não, é chato. E, claro que Deus vai mudando as pessoas, né? E aí, eu trabalho numa empresa e o meu chefe, ele gosta muito de música e ele levou o teclado lá na empresa. Ele falou assim, Marcos, queria que você tocasse para mim. Mas daí é chefe, né? Você vai fazer o quê, né? Então tá bom, claro. Claro, chefe, com todo prazer. Aí tava lá eu tocando. Aí ele chamou o vizinho, chamou o dentista do lado, e chamou outro, venham ver. E aí nós tocando assim. E aquilo me deu um estalo, eu falei assim, bom, se Deus depositou isso em mim, por que eu não quero distribuir com o meu amigo? Por que eu não posso fazer isso com alegria? Por que eu não posso fazer isso com gosto? É bom, já que eu estou aqui, né? E veio e comecei a tocar. E aí ele gostou, se empolgou, aí no outro dia a gente estava em treinamento com o pessoal do Rio, e ele fez lá as palestras dele, e no final ele falou, olha, e para encerrar nossa palestra a gente tem música, porque ele é todo gargantão, né? Para encerrar nossa palestra, que nós temos música aqui na empresa e tal. Deu sério? Ele, sério. Ele trouxe o teclado. Vamos cantar? Vamos. Daí eu comecei a cantar. Mas Deus, não gosto de dizer que Deus falou comigo, que eu acho muito difícil Deus falar assim, né? Mas eu me senti tocado, me senti movido a tocar aquela música. Sua voz aquece o meu coração. Eu comecei a tocar assim, e eu tinha conversado já com aqueles caras que estavam do Rio ali, e a vida deles era bem diferente. E eu comecei a tocar, e eles pararam, e um deles começou a gravar, aí depois ele parou, e eu baixei a cabeça e fui tocando, aí no final descobri que os dois eram desviados. E aí um falou para mim, nossa, mas eu vou voltar para minha igreja quando eu voltar para casa. E o outro falou, e eu vou na tua também. Ali eu comecei a entender o espírito da coisa. Falei, cara, se Deus me deu isso aqui, por que eu vou ficar escondendo? Porque meu chefe gostou da história, e toda sexta ele leva o teclado. E aí, uma sexta dessa, tava lá um cara que eu estou discipulando, ele é agnóstico. E ele falou, aí ele no meio do dia ele começou a cantar, entra na minha casa, entra na minha. Ele falou, viu, Marcos, que eu já estou ficando crente? Falei, cara, você tá quase, porque esse teu repertório tá fora, a gente tem que mudar o repertório. E aí ele falou assim, tá, mas você podia tocar essa música pra mim? Aí sim, já era uma sinuca de bico, né? Tocar vai, né? Mas algumas músicas também tem um limite, né? Eu falei, não, eu toco, pode ficar tranquilo que eu toco. Aí quando terminou o dia, eu comecei a tocar e ele muito feliz cantando, muito feliz cantando, eu achei aquilo sensacional. Até quinta-feira que a gente teve ensaio aqui, ele queria entrar, eu que não deixei. Falei, não, hoje não, você vai vir outro dia aqui. Hoje não é a hora, não é assim, vou a hora que quero, né? Tem dias certos para vir. Mas eu descobri isso, que o que Deus colocou em você, em qualquer momento, deve ser utilizado. Deus colocou um depósito na sua vida. Aconteceu um episódio com Jesus que eu acho muito interessante. Jesus, quando foi curar um cego, fez uma pocinha de sangue lá, de saliva, não é? Colocou nos olhos do cego, Marcos 8, 22. Colocou nos olhos do cego e aí o cego coça os olhos. E quando ele abre os olhos, o que ele vê? Vocês lembram? Lembra desse episódio? A Bíblia diz que Jesus pergunta, e aí, foi curado? Ele disse, eu fui. E o que você está vendo? Eu estou vendo os homens. E como é que eles são? Como árvores. Opa. Milagre deu na trave. Como assim eu estou vendo os homens? Os homens são como árvore para mim, estou vendo tudo árvore. Interessante esse milagre. Sabe, quando a gente não tem os olhos do entendimento aberto, nós olhamos as pessoas como árvores. Você não conta as árvores. Quantas árvores tem daqui até a tua casa? Você conta? Sabe quais são? Você não conta. Quando você não tem os olhos do entendimento aberto, as pessoas ao teu lado são como árvores, porque está cego.
Não aconteceu um milagre para você ver completamente, dizer, não, isso aqui é uma pessoa que merece meu respeito, que merece minha honra, que merece os meus dons, que merece que eu reparta com ela. Não, elas simplesmente são como árvores. Elas simplesmente existem. É porque a visão não foi restaurada. E o Paulo diz assim, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês se abram, e eu olho o outro ali como o outro que merece aquilo que eu tenho, o outro que sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que Deus me deu, é para repartir. Não é para mim. Não é para mim. Lembra quando Jesus fala assim, louco, louco, essa noite pedirão a tua alma? E o que fez com os bens, com as riquezas, não é para mim. Eu oro para que os olhos do meu entendimento se abram para isso. Muito obrigado. Isso é dom, né? Obrigado, irmão, por me ver não como uma árvore. Ou uma árvore que precisa de água, né? Bem fino. Mas o que Deus colocou em você para você repartir? O que você vê em você? O que você pode repartir? O que você vê? A Bíblia tem várias histórias. Tem aquele menininho que tinha 5 pães. 5 pães, né? Eu ouvi alguém falando 5 peixes, 2 pães, não, 5 pães. 5, eu falei, me confundindo aqui na mensagem. 5 pães. Nossa, não estou tão ruim assim. 5 pães. Tem uma outra história, já agora está indo, mas é uma mulher chamada Dorcas. Vocês lembram? Atos 9. O que essa mulher fazia? O que ela fazia? Costurava. Mas ela costurava tão bem que quando ela morreu, vou chamar Pedro, essa mulher não pode morrer. Os outros tudo podem morrer, mas essa aqui não. Ela tem que estar viva. Foram clamar ao apóstolo Pedro. E eu fico pensando, se eu morrer, quem é que vai clamar para um Pedro da vida? Não vamos chamar Pedro, não. Vamos deixar lá do jeito que está mesmo. Mas foram chamar ela. Uma mulher com uma agulha na mão podia fazer muito. Sabe, uma pessoa com uma agulha na mão pode fazer muito mais que alguém de frente para uma multidão. Não pense que o que Deus colocou em você é pequeno. Não pense. Abra os olhos do seu entendimento para perceber o que Deus colocou em você. E o último, o que Deus pode fazer através de você. A Bíblia diz, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Primeira oração de Paulo para abrir os nossos olhos de entendimento é o que Deus fez em você. Segundo é o que Deus depositou em você. E terceiro, o que Deus pode fazer através de você. O que Deus pode fazer através de mim e de você é inacreditável. O que Deus pode fazer através de mim e de você é incomparável. A forma como nós estamos vivendo hoje, ou a nossa situação hoje, a nossa circunstância hoje, ela não define o que pode acontecer amanhã. O que define o que vai acontecer amanhã é o que Deus pretendeu para nós. A gente não tem aquela melô, como será o amanhã? Mas a gente tem, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Isso, Ele vive. Deus tem um futuro certo, cheio de esperança. Paulo está dizendo o seguinte, abra os olhos do teu entendimento para ver o que Deus pode fazer através de vocês. O desejo do meu coração agora, assim, particular meu hoje, é que nós abramos os nossos olhos, dos nossos corações, de todos nós, para saber o que Deus vai fazer com a IBAI. Deus, o que o Senhor tem para
esse tanto de gente aqui? E quando eu falo de grandezas, não é de multidão. Não precisa necessariamente ser multidão. Mas o que Deus pode fazer através de um povo como nós aqui. Não faz nenhum sentido a gente vir e se reunir aqui toda semana sem um propósito do que Deus vai fazer com a gente. Não faz sentido. Faz mais sentido assistir Fantástico do que a gente vir se reunir sem saber o que Deus está querendo conosco. Então o apóstolo Paulo fala, eu oro para que os olhos do entendimento abram-se para vocês verem o poder que Deus pode fazer. Quero encerrar com uma história que está registrada em 2 Reis. A Bíblia diz que o rei da Síria, todas as vezes que iria atacar Israel, Eliseu dizia para o rei de Israel, ele vai vir por aqui, olha, ele vai vir por aqui. Vai vir por aqui, até que um dia o rei da Síria se encheu e falou assim, tem um X9 entre nós. Alguém delatando, traz o infeliz que eu quero matar. E alguém se lembra e fala assim, não, rei, não é esse o problema, não tem ninguém entre nós aqui. É que lá em Israel tem um homem de Deus, e essa expressão é forte, hein? Lá em Israel tem um homem de Deus, e ele sabe até o que o rei fala lá no seu quarto. Aí o rei ficou preocupado. Até no meu quarto. Até lá no seu quarto. E ele fala aquilo que o Senhor vai fazer, está pensando em fazer, e aí que dá essa zica toda. E o que o rei fala? Então vamos matar esse homem. Reúne uma tropa e manda essa tropa na casa do Eliseu. E sai o moço do Eliseu para comprar o pãozinho francês do dia para o profeta. E quando ele abre a janela, há um exército gigantesco. E ele é um menino novo, né? Ele está trabalhando recente para o Eliseu, porque o antigo funcionário acaba de ser demitido por causa justa causa, né? Lembra do Geazi, porque ele roubou ali e tal, justa causa, foi mandado embora com lepra, com direito à lepra e tudo. Então, o novo que estava ali não tinha muito conhecimento de causa, de como é que Eliseu funcionava. Então, ele volta desesperado para dentro de casa e diz assim, meu rei, a casa caiu. E o Eliseu, eu gostaria que vocês abrissem comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 6. Vamos encerrar com esse texto. Segunda Reis, capítulo 6. Será que é segunda? Estou em primeira. Segunda Reis 6, 17. Segunda Reis 6. Versículo 16, não, versículo 15. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, olha a oração do Eliseu. Versículo 17, Senhor, peço-te que faça o quê? Opa, mas ele já tinha visto. Ele não tinha visto. Qual é a oração do Eliseu? Senhor, eu peço que o Senhor lhe abra os olhos. Ele não está vendo, não, mas ele viu. Ele viu. Não, ele não viu. Porque tem um outro. Porque tem um outro olho. Tem um outro olhar. E é esse olhar que o Eliseu pede. Ele fala assim, Senhor, abra-me os olhos desse moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É esse olhar. É esse olho. A oração é para esse olho aqui. Não é para eu ver o que está acontecendo, não é para eu ver a circunstância, não é para eu ver o momento, mas é para eu enxergar para além do momento.
É para eu enxergar para além. Não é para eu ver a pessoa, mas é para eu enxergar para além da pessoa. Não é para eu ver o que ela faz para mim, mas para eu ver além do que ela faz para mim. É para ver além. Além do que está acontecendo. Esse olhar para o além. Senhor, me faz olhar além. Há muitas coisas que a gente pode fazer no reino de Deus. E que a gente não olha isso como uma profundidade, como a gente não olha isso como uma extensão muito grande. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos muitos bebês nessa igreja. Ser mãe. Ser mãe. Uma mãe, ela precisa ter os olhos do entendimento daquilo que ela está produzindo na vida do seu filho. E nós vivemos numa sociedade que faz pensar que deixar tudo para cuidar do seu filho é se diminuir, e não é. Não é. É tornar grande na vida de uma criança. É fazer um ser humano decente. Fazer um ser humano melhor. Alguns anos atrás eu atendi uma senhora, que é a nossa amiga. Trabalhou muito para educar os filhos e fazer os filhos crescerem e etc. Hoje eles são muito ricos. Mas o filho com 16 anos decidiu fazer uma confissão. De que ele sofria abuso sistematicamente por sua babá entre os 6 anos até os 12. Ele fez uma confissão. E a gente estava lá com ela, eles moram em outra cidade. Ela olhou para mim assim, Marcos, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Tudo que eu quis fazer era dar o melhor para meus filhos. E agora, o que eu faço? Eu falei, não tenho o que fazer. Já foi. Passou. A gente tem que viver daqui para frente. Elaborar as coisas daqui para frente. Para trás não tem. Você não precisa mais ter essa culpa, mas já passou. E aquilo ficou muito gravado dentro de mim. Muito gravado. Quando a gente conversa com pais, mães, e eu tenho que deixar... Olha, seus 5, 6, 10 primeiros anos da sua vida, se você vai dedicar para aquela criança, para mim esse é um dos maiores trabalhos da vida. E nos diga Susana Wesley, que cuidou de 17. Não era nem 1 nem 2, 17. Então, ser mãe, você precisa abrir os olhos do teu entendimento. Não é só uma criança. Não é só uma árvore. Não é. O seu trabalho é vital. Eu dei esse exemplo, mas qualquer outro exemplo que você tomar na sua vida, o que você está fazendo hoje é vital. O reino de Deus. Você só precisa abrir os olhos do teu entendimento e dizer, Deus, me faz enxergar além. Quando eu for trabalhar amanhã, eu quero abrir os meus olhos e ver além do que eu estou vendo. Eu não quero ver só um escritório. Eu não quero ver só as pessoas como árvore. Senhor, me dá uma visão assim, do visão. Sabe do visão? Você olha... Do visão. Do visão mesmo, que você olha assim... Não, mas não é isso aqui, tem mais ali. Tem mais, tem algo além disso aqui. Quero viver os dias, e essa é uma oração que eu comecei a fazer agora, Senhor, então eu quero olhar para além do que eu estou vivendo hoje. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Você está vendo assim, mas eu tenho um outro olhar sobre isso. Você está vendo cavalos de fogo? Não estou vendo ainda, Senhor, eu só estou vendo a tropa síria. Não, mas eu tenho outro olhar. E você sabe o que aconteceu com o pessoal, eu ia falar os irmãos lá, mas o pessoal lá da tropa dos sírios ficaram o quê? Cegos. E cegos tiveram que ser guiados para a cidade. Quem guiou eles? Eliseu. Em que eu tenho um lugar para vocês. Porque quando a sua visão é turva, quando você é cego, quando a sua visão está turva, os outros determinam o seu futuro.
Por isso que você precisa abrir os olhos do seu coração. Dizer, Deus, me faz enxergar. Eu não quero andar cego nessa terra. Não quero andar cego. Sua parte no reino é efetuada quando você permite que a luz da eternidade dilate a pupila do seu coração para enxergar o que Deus fez por você, o que Deus depositou em você e o que Deus vai fazer através de você. O que você vê? O que você vê? Por enquanto você está olhando aqui na frente, eu queria que você fechasse os seus olhos para você ver outra coisa. Por favor, feche seus olhos. Nós vamos cantar. Vou tocar, já que eu falei da música. Pode, Davi? Acho que a gente podia fazer uma oração. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Eu abro mão de decidir, porque é melhor meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, e mais ninguém me amará assim. Tua voz aquece que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Tua voz que me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Senhor, essa é a nossa oração hoje. Oramos como Paulo, Senhor. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados essa noite. Para a gente entender e vibrar com aquilo que o Senhor já fez por nós.
a esperança pela qual o Senhor nos chamou, Senhor. A esperança é essa que é a âncora da nossa alma. Que os nossos olhos a cada dia se abram para isso, Senhor. Que os nossos olhos se abram para tudo que o Senhor depositou em nós. Os dons, os recursos, nossa história, nossa personalidade, nossas experiências, tudo que o Senhor depositou em nós. Pai, não nos permita viver como quem olha as pessoas como árvores, mas abre os olhos do nosso entendimento para ver pessoas como quem merece e são dignas de receber tudo que o Senhor deu para nós, Senhor. Nos faz uma igreja, Senhor, que transmite a multiforme graça do Senhor nessa terra, Senhor, nessa cidade, Senhor. Abre os olhos da IBAI, Senhor, abre os nossos olhos para enxergar o potencial que o Senhor colocou em nós, Senhor. Não nos deixe ser mesquinhos com os recursos que o Senhor depositou em nossas vidas. Que amanhã, Senhor, hoje ao sairmos daqui, Senhor, os nossos olhos sejam outros, Senhor. Também oro, Pai, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para percebermos tudo que o Senhor tem para fazer através da nossa vida. Não por nós, porque não é a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Que a gente seja um canal, Senhor, livre para ser usado por Ti, Senhor. Que a gente entenda isso e que os nossos olhos possam enxergar, Senhor, mais do que inimigos, mais do que circunstâncias contrárias, mais do que fracassos, mais do que impossibilidades, mais do que resistências, mais do que obstáculos, mas que os nossos olhos enxerguem a Tua proteção, que os nossos olhos enxerguem que o Senhor tem um plano muito melhor do que aquilo que nós mesmos planejamos, Pai. Abre. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui hoje, estão com a visão turva sobre o que vai acontecer amanhã. Abre os olhos do entendimento deles, para saber que o Senhor tem planejado o melhor para nós. Que Tua voz essa noite, através da Tua palavra, através desse momento, nos refaça, Senhor, e nos faça olhar para Ti, Senhor. E abra o nosso coração e o nosso entendimento. Assim oramos, Senhor. Tua voz aquece o meu